A paz do Senhor. Vamos estudar hoje a lição número 2 da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse terceiro trimestre, estamos estudando uma edição especial da CPAD, que tem como tema os princípios divinos em tempos de crise. E o subtítulo, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Eu sou Janaína Botti e congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São José dos Campos. A lição número 2 tem por título Despertamento Espiritual, um Milagre. Na lição passada, nós estudamos então quando Daniel ora, pedindo por um despertamento. E hoje nós vamos estudar como aconteceu então esse despertamento. Lembrando que despertamento é acordar. E quando falamos de despertamento espiritual, entendemos que é fazer sair do estado de desânimo ou de inércia em que estamos. O textual está em Romanos 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E só com esse textual já poderíamos fazer um estudo aqui. Quando Paulo fala, já é hora de despertarmos do sono, ele está falando de nos livrarmos de um estado de apatia ou de letargia espiritual, que é um estado de, embora acordado, não está percebendo o que está acontecendo ao redor, não está percebendo direito, está letárgico, está lento, em câmera lenta, como que anestesiado. E quando Paulo fala, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, ele está se referindo ao arrebatamento da igreja. E se Paulo escreveu isso, que estava mais perto agora do que quando aceitamos a fé, imagine no tempo em que estamos vivendo, pouco mais de 2000 anos depois de Paulo ter escrito isso. Jesus está às portas, como se diz. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, a igreja eleita. E nós, como parte da igreja, temos que estar preparados. E essa aula de hoje também fala sobre isso. Verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 1, os versículos 1 ao 7. E Neemias, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3. Nessa aula, então, nós vamos entender, reconhecer a origem de um despertamento espiritual e para que serve, as finalidades desse despertamento. O título da lição já fala que o despertamento é um milagre. Se é um milagre, a sua origem deve estar em Deus, não nas nossas forças, mas de Deus. E aí já vem um porém. Se não é das nossas forças, mas de Deus, e por isso é um milagre, não é das nossas forças, mas deve ser do nosso querer. Nós precisamos desejar, ter, passar por um despertamento espiritual. E faço a primeira pergunta para refletirmos. Qual a real intenção do nosso coração em querer um despertamento? É apenas para sair da situação em que estamos? É porque sentimos necessidade de alguma mudança? Ou é porque realmente queremos nos aproximar mais de Deus, estarmos mais próximos de Deus, estarmos submissos à vontade de Deus? Nós precisamos querer realmente um despertar. Nós precisamos desejar um despertar para estarmos prontos para o arrebatamento da igreja. Esse deve ser o nosso desejo de despertamento espiritual, para estarmos prontos para o arrebatamento da igreja. Na lição passada nós vimos que o espírito de Ciro foi despertado por Deus e ele lacrou um decreto onde ele permitia algumas coisas. Primeiro, quem quisesse dos judeus voltarem para Judá, voltarem para Jerusalém, que eles tinham acesso, eles tinham liberdade para voltar. E também Ciro estava falando que ele havia sido levantado para edificar novamente o templo de Deus. Agora o povo, que já estava no exílio há 70 anos, havia se acomodado ali no cativeiro. Afinal, era a Babilônia, lugar de quitutes, de iguarias e até de liberdade para adorar a Deus.
Daniel havia orado na lição 1 e o Espírito Santo começou então a movimentar homens que tinham os olhos na visão da redenção de Israel. Para quê? Para que esses homens então sentissem vontade de voltar para Israel. Porque, embora acostumados com as coisas da Babilônia, com a cultura, com tudo, mas eles ainda tinham os olhos na promessa de Deus. E a pergunta que não tem como não fazer: nós estamos com os olhos fitos em Deus? Ou nós já estamos tão acomodados na cultura desse mundo, nós já estamos tão acomodados com a vida que levamos, tão conformados, que até os nossos olhos já não estão mais nas promessas de Deus, não estão mais na eternidade? Precisamos despertar, sair da inércia, do conforto, da rotina, do costumeiro, do hábito. Precisamos sair dessa situação. O despertamento espiritual, ele precisa ter origem em Deus, emanar do próprio Deus. Em Esdras 1:1, lemos que despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar por um despertamento, quando ele lia as promessas de Deus a respeito do fim do cativeiro, lá em Jeremias 29. Mas foi Deus quem despertou a Ciro, não foi a oração de Daniel. É isso que nós precisamos entender. Em Isaías 26:12 nós lemos: Deus concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. E em 1 Coríntios 12:6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Deus desperta, é Ele que age. Nós somos instrumentos, somos canais de Deus. Ou não somos. E aí eu gosto de falar sempre de uma diferença entre vaso e canal. Sim, temos que ser vaso de honra na casa do Senhor. Mas quando falamos de sermos usados por Deus, de sermos instrumentos nas mãos de Deus, nós não podemos ser vaso. Vaso recebe e retém. Canal recebe e multiplica. Um grande canal de água, ele recebe um volume de bênçãos e ele reparte. Então, na saída dele ali tem várias, na verdade não é uma saída, são várias saídas, onde ele distribui essas bênçãos. E é assim que nós temos que ser. Apenas um canal que Deus usa para distribuir as suas bênçãos. No despertamento espiritual é a mesma coisa. Nós temos que ser um canal, assim como Daniel, orar pedindo um despertamento, para que aí, através de nós, Deus haja no meio do seu povo. Por isso que o despertamento espiritual, ele é um milagre, porque ele não pode ser entendido, não pode ser explicado. Jesus falou em João 3:8, o vento sopra onde quer, quando ele falava ali para Nicodemos. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então o despertamento já fala espiritual. Ele se origina em Deus, mas ele começa através de nós, da nossa disposição em sermos canais usados por Deus, em sermos instrumentos, em sermos cooperadores de Deus. Nós sentimos o agir do Espírito Santo e nós até conseguimos ver o despertamento. Mas nós não entendemos o como que isso acontece, porque é coisa espiritual. 1 Coríntios 12:11-16, Paulo fala sobre isso. As coisas espirituais devem ser conferidas com coisas espirituais de forma espiritual. No versículo 13 ele fala isso. Porque o homem carnal não aceita as coisas espirituais. E não aceita porque não entende. Então, nós precisamos nos colocar como instrumentos nas mãos de Deus, canais, como cooperadores de Deus. E para sermos instrumentos nas mãos de Deus, para sermos usados no despertamento espiritual, precisamos ter vida espiritual, precisamos olhar com olhos espirituais e agir de forma espiritual. Deus usou Ciro, ele estava ali, à disposição para ser usado, embora fosse rei de uma nação idólatra. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer,
como Ele quer, quando Ele quer. Da nossa parte, o que temos que fazer é nos disponibilizar. Fazer uso do nosso livre-arbítrio e escolher estar disponível para Deus. E para Deus, para estarmos disponíveis para Deus, precisamos estar com a vida no altar. Vamos então ver, embora eu já tenha até citado algumas coisas sobre as finalidades do despertamento espiritual. Na lição, o comentarista cita duas principais finalidades: a restauração nacional de Israel e a restauração espiritual. Vamos ver então a restauração nacional. Quando Deus quer realizar seus propósitos, Ele usa quem Ele quer, como eu já falei, inclusive governantes que não servem a Deus. Foi assim com Ciro, rei de uma nação idólatra. Mas veja, foi Deus quem despertou Ciro, não foi Daniel e nem a oração de Daniel. E lá em Isaías, quando lemos os capítulos 41, ali em diante, 45 também, quando lemos sobre Ciro, entendemos nas entrelinhas que possivelmente Ciro tenha aceitado e servido a Deus como seu Senhor. Até em Esdras 1, ali, pela forma como Ciro se refere a Deus, entendemos que Ciro teve esse encontro com Deus. Embora a Bíblia não fale isso de forma direta. Mas o que eu quero chamar a atenção é que foi Deus que usou Ciro, que foi Deus quem despertou Ciro. Daniel não precisou fazer protesto, Daniel não precisou fazer um levante, um movimento, nada. O que Daniel fez foi dobrar seus joelhos e orar. Constantemente, com perseverança, todos os dias, até Deus responder e até ele ver Deus agindo. Quando Isaías falou no capítulo 44, versículo 28, foi mais ou menos 180 anos antes de Ciro ser usado por Deus, Isaías escreveu: que digo de Ciro, Deus falando, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Depois em Isaías 45, dos versículos 1 ao 6, o profeta escreveu, ainda que não me conheces. Então Ciro ainda não conhecia Deus, mas Deus ia usá-lo. E o versículo 6, para que se saiba que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Então Deus tinha um propósito de usar Ciro. E um propósito específico, porque sabia que Ciro ia obedecer, Ciro estava ali à disposição inteiramente. Ciro então decretou o retorno e a reconstrução do templo, mas quando Ciro tomou ciência do que a palavra de Deus falava antes do decreto, Ciro já havia sido despertado, já tinha conhecido os propósitos de Deus, aceitado os propósitos de Deus. E dessa forma começou a restauração de Israel como nação, com o povo voltando e reconstruindo os muros e depois o templo. E aí uma coisa que eu quero falar é o seguinte: Deus despertou Ciro, continuo destacando isso. Não foi Daniel, não foi uma pessoa. Então, se nós queremos ver uma restauração, nós precisamos orar, dobrar os joelhos. Tem muita gente fazendo protesto, fazendo movimento, querendo por si, pela sua própria força, provocar uma restauração nacional. Sem oração, não tem como acontecer nada. Ou, mesmo que aconteça, será superficial, temporária e vã também, não vai servir de nada. Precisa começar dobrando o joelho. Não tem como não falar da nossa situação, ou pelo menos não pensar da situação do nosso país ao ler sobre a restauração nacional de Israel. Então a oração deve preceder qualquer movimento, qualquer restauração, qualquer mudança, qualquer transformação, qualquer coisa. E Deus trabalha no coração antes de trabalhar com papéis, com leis, com documentos. Quando Ciro lacrou seu decreto, o seu coração já tinha aceitado os desígnios de Deus. A restauração não começou no decreto, não. A restauração começou quando Deus despertou o espírito de Ciro. Então, Deus trabalha o nosso coração quando nós começamos a orar. Primeiro, se oramos pedindo que a vontade de Deus seja feita, nós começamos então a aceitar os fatos da nossa realidade.
e começamos a entender que as coisas estão porque estão por permissão de Deus. Deus continua no controle de todas as coisas, apesar de muitas vezes nós acharmos que não, mas Deus está no controle e principalmente Deus não está em silêncio. Segunda finalidade do despertamento espiritual é a restauração espiritual de Israel. Deus quer nos usar, mas para isso Ele precisa que nós cooperemos, fazer a nossa parte, seguir a orientação divina. E esse seguir a orientação divina é seguir ao pé da letra. Ciro seguiu a orientação divina ao pé da letra. Os que tomaram a frente, lideraram a restauração de Israel, seguiram a lei, seguiram os desígnios de Deus ao pé da letra. Provérbios 23 e 26 e Deuteronômio 6 e 5 fala o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós só podemos obedecer a Deus ao pé da letra, nos mínimos detalhes, se realmente o amarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Ou seja, com o intelecto, com os nossos sentimentos, mas também com as nossas ações, que é a nossa força. Não basta querer obedecer a Deus, é preciso sair do querer, do desejo e fazer. E por que eu falo, né? Ao pé da letra. Moisés, o homem mais manso que andou na terra antes de Jesus, falava com Deus face a face. Ele não obedeceu a Deus em 100%. Lá em números 20, quando Deus fala com ele para falar para a rocha, lá nas águas de Meribá, Moisés tinha perdido Miriam ali no início do capítulo, já devia estar, estressado com o povo que não era obediente, que era um povo rebelde, um povo difícil, dando trabalho sempre. Então Moisés não obedeceu ali. Ele não falou com a rocha como Deus mandou. Ele feriu. E não bastasse bater na rocha uma vez, ele bateu 2 vezes. Deus então falou para Moisés que ele não pisaria na terra prometida. Está lá nos versículos 12, depois em Deuteronômio 32, versículos 50 e 51. E antes de Moisés morrer ali em Deuteronômio 34:4, Deus permitiu que ele visse a terra prometida com seus próprios olhos. Para mim, uma das passagens que mais me toca. Ele viu de longe a promessa, mas ele não pôde pisar. Se nós queremos viver um despertamento espiritual verdadeiro, queremos ser usados por Deus e queremos ver as promessas de Deus na nossa vida, nós precisamos obedecer 100% e não só aquilo que nós escolhemos obedecer. Não adianta falar, não obedeci porque eu estava triste, eu não consegui obedecer porque estava de luto, eu não consegui obedecer porque teve uma pandemia, eu não consegui obedecer por causa disso e disso daquilo. Moisés, um detalhe, e ele não entrou na terra prometida, ele não colocou os pés lá, ele só olhou de longe. Então é preciso obedecer. A restauração espiritual começa com obediência. No cativeiro, o povo havia se deixado influenciar muito pelos costumes da Babilônia. Mas em um aspecto, eles haviam aprendido a obedecer. Não adorar outros deuses, não servir a outros. Antes do exílio, eles estavam adorando outros ídolos. Estavam doentes espirituais, conforme lemos em Isaías 1, os versículos 2 a 6. Mas o sofrimento deles, ao perderem onde eles moravam, ao serem levados cativos, levou a esse despertamento. E o despertamento é que levou à restauração espiritual. A finalidade, então, principal do despertamento é a restauração espiritual. E a restauração espiritual deve nos levar para a santificação. Deus usa 3 instrumentos para a nossa santificação. Primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus deve nos levar à santificação. Segundo instrumento, o Espírito Santo, que fala o nosso coração. E o terceiro instrumento que Deus usa para nos levar para mais santificação é a dor, é o sofrimento. Em Hebreus 12, 14, nós lemos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então, a restauração espiritual deve nos levar à santificação. O que ocorre muito que nós vemos? Muitos são despertados, né? Acontecem esses despertamentos espirituais mais locais ou regionais, e vemos muitas pessoas tendo suas vidas restauradas, sendo restaurados espiritualmente, renovados no Espírito Santo, mas eles não seguem no processo de santificação. E aí gostam, né, daquele momento da restauração, daquela mudança, daquele movimento mesmo ali de reconstruir, de fazer tudo novo, aquela sensação de estar começando de novo com Deus. É muito bom, e tem gente que fica viciado nisso. E aí vive em busca de despertamento, vive em busca de movimentos, e fica de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, atrás de cultos de avivamento, através de cultos de despertamento, através de vigílias de despertamento. Mas não buscam, não entram num processo de santificação. Então, o verdadeiro despertamento espiritual que provoca essa restauração espiritual deve levar a uma santificação, a um processo de santificação. Agora tem uma coisa, santificar dói, porque é preciso abrir mão de nós, é preciso abrir mão do eu, das minhas vontades, dos meus desejos, esvaziar de si mesmo, como está lá em Filipenses 2, os versículos 3 em diante. Viver de movimento em movimento é para quem não quer entrar no processo de santificação, para quem não quer sentir dor. Só que se não entrar no processo de santificação, não vai ver Deus, como a gente leu aqui em Hebreus 12, 14. Tem dois polos, né? A graça e o pecado. O Espírito Santo, ele nos aponta do pecado. Lá em João 16, versículo 8, fala assim: quando ele vier, Jesus falando sobre o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele é intolerante com o pecado. É santo, ele não aceita o pecado. Mas ele nos aponta o pecado, ele nos convence da nossa situação de pecado. Fez assim com Paulo em Atos 9, versículos 4 e 5, com a mulher samaritana em João 4, os versículos 16 a 19, até com Zaqueu, quando quis devolver aquilo que tinha pego de forma desleal, de forma errada, tinha roubado ali nos impostos, em Lucas 19, 8. O Espírito Santo traz as obras, traz os pecados, manifesta, conforme Efésios 5, os versículos 13 e 14. Lá o profeta Isaías, em capítulo 6, versículo 5, sentiu seus lábios impuros diante da santidade de Deus. Foi o Espírito Santo que fez isso, que despertou o profeta para se sentir assim. O Espírito Santo é que nos faz, é que nos ajuda a andarmos na luz, conforme está em 1 João 1,7. Mas, ao mesmo tempo em que o Espírito Santo nos aponta o pecado, nos convence do pecado, nos mostra como somos pecadores, ele também dá a solução. Ele nos mostra a graça. Ele nos aponta Jesus, a solução para o nosso pecado. Aponta Jesus como o único que salva e que perdoa de todo pecado. Como lemos em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Podemos ler também sobre isso em 1 João 2, 1 e 2, Romanos 13 e 25, 2 Coríntios 5, dos versículos 18 ao 21. Este é o ensino desde os dias dos apóstolos até os nossos dias, que precisamos de Jesus para nos livrar do pecado, para nos perdoar do pecado e nos aproximar de Deus. As nossas necessidades espirituais hoje são as mesmas dos tempos bíblicos. E além das nossas necessidades espirituais serem as mesmas, nós estamos sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas dúvidas, e somos pecadores do mesmo jeito. No bom português, farinha do mesmo saco. Somos todos vindos de Adão, natureza pecaminosa. Mas o principal é que a palavra de Deus é a mesma. E ela nos aponta a Jesus como o único e suficiente Salvador. Aceitando a Jesus, nós mudamos de posição de pecadores para a posição de salvos. E ali devemos começar o nosso processo de santificação.
Leia Atos 13, dos versículos 38 a 41, Atos 14, versículos 15 a 17, e Atos 17 também, dos versículos 26 ao 31. Vimos então que o despertamento espiritual deve começar em Deus. O despertamento espiritual emana do próprio Deus, que Deus provocou uma restauração nacional em Israel para que, em consequência disso, tivesse a restauração espiritual. E vimos que a restauração espiritual deve levar a uma santificação, a um processo de santificação e nos preparar para a vinda de Jesus. E quando passamos então por esse despertamento espiritual, por essa restauração espiritual, Deus então começa a cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Lá em Esdras 1 e 2, na verdade os versículos 1 já e o versículo 2, nós vimos que com o despertar de Ciro e com o decreto dele, Deus cumpriu a sua profecia e suas promessas de retornar o povo depois do exílio, conforme está lá em Jeremias 27, 22, e Jeremias 25, 12, Isaías 44 e 28, Isaías 45, ali os primeiros 6 versículos. Deus é fiel, ele cumpre, e não só cumpre as suas promessas, mas ele renova as promessas de bênçãos para nós. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas para o seu povo. O Espírito Santo de Deus revela, como nós estudamos na lição passada, do trimestre passado, o Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, riquezas de glórias que Cristo ganhou na cruz para dar àqueles que o servem, conforme está em Romanos 9, 23, Efésios 1 e 18, versículo 27, Filipenses 4 e 9 e Colossenses 1 e 27. O batismo no Espírito Santo também é uma bênção que faz parte de uma nova vida em Cristo. Atos 2 e 38, Hebreus 6, versículos 1 a 3. Em Atos, todos os novos convertidos recebiam essa unção do alto, conforme lemos Atos 8, os versículos 14 e 17 e 19, 1 a 6. Agora, nós estamos um pouco afastados de desejar o batismo com o Espírito Santo. Há 31 anos atrás, quando eu me converti, era assunto do momento. Todo mundo falava, agora que você aceitou Jesus, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Hoje nós nos deparamos com crentes há muito tempo que não tem esse desejo intenso de buscar o batismo com o Espírito Santo. Ou então, pode até falar que tem um desejo, mas não buscam efetivamente. Porque como eu falei no início da lição, não basta querer, é preciso fazer, é preciso agir. Não basta eu querer um despertamento, eu preciso agir orando. Então vamos buscar. E quem já foi, busque uma renovação. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos de Deus, das promessas de bênçãos que Deus tem para o seu povo. 1 Coríntios 12, versículos 7 a 11. Deus também promete cura física, através de uma fé renovada. Quando somos despertados espiritualmente, a nossa fé é renovada. E buscamos também cura física, como bênção advinda da morte expiatória de Jesus. Conforme está em Isaías 53, versículos 13 a 5, Mateus 8, 14, Tiago 5, 14 a 17 e Marcos 16, versículo 17 e 18. E por fim, Deus renova a fé dos abatidos. O despertamento, ele nasceu da oração e ele só pode continuar com oração. Lá em Êxodo 30, no versículo 7 e 8, nós lemos que o fogo no altar de incenso não podia ser apagado. Do mesmo jeito, quando nós buscamos o despertamento espiritual, começa com oração, então não podemos deixar de orar, porque é a oração que vai manter aceso o fogo do Espírito Santo no nosso coração. Só é possível, então, manter esse fogo aceso se orarmos de forma incessante, orar sem cessar, como Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5 e 17. Como estamos falando aqui de promessas de Deus, que Deus cumpre as promessas na vida do seu povo e Deus renova as promessas, é importante falarmos sobre um ensino que tem forte por aí. Quem tem promessas não morre. Morre sim. Morre sim. Eu já falei sobre Moisés, que lá em Deuteronômio 34 morreu sem pisar os pés, sem usufruir da promessa de Deus, da terra
de Canaã, da terra prometida. Ele só viu de longe. Em Hebreus 11, nós lemos sobre a galeria dos heróis da fé. Versículo 13 fala assim: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E aí nós vemos, né, essa imensa, extensa lista de heróis da fé. Desde Abraão, passando ali por muitos do Velho Testamento. E aí chegamos ao versículo 39. Ora, todos estes, ou seja, todos esses citados ali na galeria da fé, que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então, sim, quem tem promessa de Deus morre também. Tá? Então é falso esse ensino que quem tem promessas não morre, morre sim. A promessa individual, ela é condicional. A promessa individual, ela depende não de Deus, que Deus é fiel e cumpre a sua parte, mas da minha condição. Eu tenho que cumprir com a minha parte diante de Deus. Se eu cumprir com a minha parte, Deus vai cumprir com a promessa na minha vida. Então eu posso morrer sem ver o cumprimento da promessa na minha vida, porque eu posso não ter feito a minha parte. Por isso que ela é condicional. Quando a promessa é coletiva, que é a promessa de Deus para um povo, ou para o seu povo, para uma comunidade, essa promessa ela cobre o tempo. E por cobrir o tempo e ser coletiva, acaba afastando os indivíduos que não obedecem a Deus ou que estão atrapalhando. Moisés não obedeceu num detalhe, no que poderia ser um detalhe em 40 anos. Mas esse detalhe impediu que o povo santificasse, ou se santificasse mais a Deus. E por isso, Moisés não colocou seus pés na terra prometida, viu apenas de longe. Eu falei que de toda a Bíblia, depois da morte de Jesus na cruz, essa parte de Deuteronômio 34, os versículos aí 4, 5, 6, é os que mais me quebrantam, porque Moisés chegou a ver a terra prometida, ele viu a promessa, ele viu com seus próprios olhos, mas ele não pôde pisar, por um momento. Esse cuidado que nós temos que ter com a nossa vida espiritual. Um momento faz toda a diferença, porque para nós é um momento, mas a palavra de Deus fala que Jesus vem no piscar de olhos. É um momento que muda tudo. O despertamento espiritual verdadeiro, já falei que ele deve levar a um processo de santificação, ele torna os homens obedientes à palavra de Deus. O culto restabelecido lá em Jerusalém, conforme a gente lê em Esdras e principalmente em Neemias 12, é o mesmo culto que estava na lei de Deus, conforme é lido lá em 1 Crônicas 25, dos versículos 1 ao 8, e depois em 1 Crônicas 26 e 12. Um culto sem mistura, um culto do jeito que Deus quer que seja. Então, o despertamento espiritual ele deve nos levar a obedecer à palavra de Deus fielmente, em tudo. Como eu disse, à risca, ao pé da letra. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes sejam fiéis à palavra de Deus de uma forma intensa, sem tirar e nem acrescentar. Em 1 Coríntios 4 e 6, Paulo fala, não ultrapasseis o que está escrito. O que está escrito já é bastante coisa, não é pouco. Então não vamos inventar a roda, não vamos querer acrescentar, minimizar, colocar mais coisas, não. Vamos fazer o que está ali. Salmo 119, versículo 112, fala assim, tem prazer. Então, aquele que serve a Deus, ele tem prazer em guardar os estatutos de Deus até o fim. E esse guardar é no sentido de aplicar, de obedecer. E aplicando e obedecendo os estatutos de Deus, isso nos leva a uma maior comunhão com os irmãos de fé. No mesmo Salmo 119, versículo 63 fala, companheiro dos que temem e obedecem a Deus. Então, obedecer a palavra de Deus nos ajuda a ter mais comunhão com os nossos irmãos. O despertamento espiritual, então, é um retorno à vontade de Deus, aos princípios de sua palavra. Vamos fazer isso? Orar mesmo e ler a palavra de Deus meditando mesmo. Nos tempos de Josias, o avivamento começou
quando os sacerdotes começaram a examinar as escrituras detidamente. O que é detidamente? É com tempo, é olhar, é ler as pequenas palavras, é ler tudo que está ali, de forma detida, ou seja, dando a devida atenção. Não é simplesmente orar. Eu sempre falo que acabamos entrando na rotina e damos maior valor ao cansaço do que a vida espiritual. Chegamos à noite na hora de dormir e já deitados na cama oramos: Senhor, obrigado pelo dia, abençoa nossa noite, amém. Uma oração rápida, que já virou rotina, que já virou hábito. Isso não é orar mesmo, porque a oração verdadeira, conforme Jesus nos ensinou ali no Pai Nosso, ela começa com a adoração a Deus, reconhecendo a majestade e a grandiosidade de Deus e reconhecendo a nossa pequenez, a nossa limitação. A verdadeira oração pede, fala das nossas vontades, dos nossos desejos, mas ela coloca a vontade de Deus acima dos nossos desejos, acima das nossas vontades. A verdadeira oração louva a Deus por tudo e demonstra gratidão a Deus por tudo. Então, quando orarmos mesmo e lermos a palavra de Deus, querendo realmente entender para obedecer, nosso coração se voltará para o primeiro amor. No primeiro amor, o coração arde. O fogo do Espírito Santo arde intensamente no nosso coração. E eu sempre falo, ao final das lições, encerrando as lições, eu falo: medite nessa palavra, pense nessa palavra. Mas hoje eu falo um pouco diferente. Eu já estou aqui avivada, com o coração ardendo. E você? Não espere a semana, não espere amanhã. Dobre agora seus joelhos e comece orando. Ore até sentir o seu coração ardendo com o fogo do Espírito Santo. Ore até sentir você sendo despertado espiritualmente como você nunca sentiu despertamento. Leve a sério o processo de santificação. E se prepare, porque Jesus está voltando. Não seja você aquele que, depois que Jesus levar a sua igreja, vai dizer: eu sabia, eu não me preparei, eu estava dormindo. Se essa lição foi bênção para você, curta, compartilhe também, enviando para quem você sabe ou você sente que precisa de um despertamento espiritual. Deus abençoe e obrigado pela companhia.